Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Bom estarmos juntos aqui, conectados para mais um tempo, para mais uma live aqui da Igreja Batista Nova Dimensão. E nessa noite, com toda certeza, Deus vai falar conosco, Deus vai edificar a nossa fé, né? Teremos a nossa fé edificada em nome de Jesus. E peço a gentileza de você compartilhar essa live, me ajude a compartilhar essa live para que mais pessoas sejam alcançadas aí, possam também ser abençoadas pela palavra de Deus. Boa noite a todos os que estão aí conectados, os que irão ainda se conectar logo mais, ou nos dias sim, vindouros aí. E o desejo do nosso coração é cooperar para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Amém? Enquanto um louvor de fundo aqui vai sendo tocado, compartilha aí, já nós iremos entrar na palavra de Deus, na ministração da palavra, e será uma bênção. Amém? Em tantas coisas sobre sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar nos teus rios, vou mergulhar nos teus rios. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar nos teus rios, vou mergulhar. Sim, Senhor. Teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar nos teus rios, vou mergulhar nos teus rios. Eu quero beber de tuas águas. Sim, Senhor. Sim, meu Deus, nós nos submetemos, ó Pai, ao teu agir, ó Pai. Submetemos à sua vontade, nos submetemos ao teu governo. Nós queremos nessa noite ser edificados pela sua palavra, Pai. Fala conosco, trata conosco. Queremos, ó Pai, ser mais parecidos com Jesus. Que a nossa fé seja
não seja uma fé teórica, mas seja uma fé viva no Deus vivo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, tenha liberdade a falar conosco, cada um daqueles que nos ouvem, sejam visitados, ó Pai. Seus corações sejam um solo fértil, onde a Tua palavra vai encontrar lugar e vai produzir a 30, 60 e 100 por um, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Queridos, que bom, como eu disse, né? Bom estarmos juntos aqui, bom é podermos compartilhar a respeito da palavra de Deus. E ontem eu ministrei na Upgrade a respeito de família, né? Projeto de vida para a família, a segunda ministração a respeito do tema. E eu quero encorajar você que ainda não assistiu a assistir aí pelo YouTube, também pelo Facebook, que com toda certeza vai encorajar você a ter uma postura diferente na sua casa, na sua família, para que a sua família seja pro louvor e glória do Senhor, né? Para que possamos como família desfrutar de todas as promessas de Deus. Todos os dias, todas as manhãs, nós temos as lives às 9 da manhã com os apóstolos, de segunda a sexta-feira, e aos sábados às 10 da manhã temos o Café com Pastores, né? Um dos pastores traz ali uma palavra de Deus aos nossos corações. Então esteja conectado conosco aí nas redes sociais e também nos cultos presenciais aos domingos, temos aos domingos às 10 da manhã e às 19 horas, né? 2 cultos aos domingos. Então nós temos tido o grande privilégio de recebermos alimento fresco da parte de Deus, e eu creio que não será diferente nesta noite, né? Esteja conectado até o fim aí, e em nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer uma palavra nessa noite, né? Temos falado muito de fé também nesses dias, e eu quero falar um pouco a respeito de marcas de um vencedor. Marcas de alguém decidido a vencer, decidido a triunfar sobre o inimigo. E com base o texto que eu quero usar aqui nessa noite, que eu quero ministrar com os irmãos, está em Josué capítulo 14, do versículo 10 até o versículo 14. Josué capítulo 14, versículo 10 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do queneu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Aleluia. Que palavra linda aqui, maravilhosa, um tempo marcante na vida de Calebe, um tempo de cumprimento de promessas. Calebe aqui, ele por 45 anos, ele viveu em função de uma promessa. Deus havia dito para Moisés, havia prometido algo para Calebe, e Calebe viveu em função dessas promessas. Calebe foi um dos homens, dos 12 espias enviados a espionar a terra, né? Juntamente Josué, Calebe e mais 10 espias. Então Calebe foi um dos 2 espias que entenderam o que Deus estava mostrando, que enxergaram o que aquela terra, a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, ela tinha. Eles enxergaram com uma visão celestial, com uma visão de fé, com uma visão, sabendo que aquilo era uma realidade de Deus para eles. Por quê? Porque Deus havia dito que já havia dado aquela terra a eles. Então, nós vamos aqui refletir um pouco a respeito desse homem Calebe, que muito nos inspira, que muito nos ensina, que muito nos encoraja a também acreditar naquilo que Deus disse.
nas promessas de Deus que são para mim, que são para você, elas são reais e nós podemos alcançá-las quando a nossa mentalidade também for uma mentalidade de conquista, for uma mentalidade de um vencedor. Não basta simplesmente saber que Deus existe, não basta simplesmente saber que Deus faz promessas, nós precisamos andar na direção das promessas de Deus. Amém? Então vamos refletir aqui um pouco, né? Ser um vencedor, queridos, é ter uma consciência, para vivermos de acordo com o que Deus prometeu. Alguém decidido a vencer é alguém decidido a arrancar os gigantes dentro de si, os gigantes, os opositores, tudo aquilo que gera trauma, tudo aquilo que acorrenta as nossas emoções, tudo aquilo que que nos acorrenta no medo, tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que tenta enfraquecer a nossa fé. Um vencedor é alguém decidido a romper com as trevas, a romper com os pecados ocultos, a romper com as deformidades do seu caráter que mancham o seu testemunho. Um vencedor é alguém decidido a acreditar, a viver por aquilo que Deus disse, e não por aquilo que as circunstâncias mostram. Nós vemos isso na vida de Caleb. Caleb foi alguém que se moveu o tempo todo com base nas promessas de Deus, sem perder o controle, sem perder a direção, sem perder o foco. E isso nos inspira muito no tempo que vivemos. Nós temos vivido em tempo de muitos desafios, de muitas batalhas, sim, muitos gigantes se levantando contra nós, com toda certeza, muitos opositores, certamente, mas quando nós temos um plano de voo, quando nós temos o mapa da mina, nós temos uma direção clara para as nossas vidas, com toda certeza nós não iremos nos distrair ao longo do caminho. Eu quero falar aqui com base no texto que nós lemos, quero falar aqui de algumas marcas aqui na vida de Caleb, que fez parte na vida de Caleb e precisa fazer parte na vida de todo aquele que decidiu ser um vencedor em Cristo Jesus. Algumas marcas que foram fundamentais na vida de Caleb e que precisa acontecer, precisa ser real também nas nossas vidas, para que possamos resistir o dia mau, para que possamos também experimentar as promessas de Deus para as nossas vidas. A primeira marca que nós vemos em Caleb aqui, e eu quero destacar aqui, é que Caleb tinha a unção de Deus na sua vida. Caleb tinha a unção de Deus. O que é unção? Unção é uma capacitação sobrenatural dada por Deus para que possamos desenvolver algo. E Caleb tinha recebido da parte de Deus essa unção, essa capacitação para triunfar, para conquistar, para ter as suas forças renovadas. Caleb tinha essa autorização do céu para desfrutar e para conquistar as promessas de Deus. Ele creu nessas verdades. Olha o que fala aqui em Números capítulo 14, no versículo 24, diz assim: mas como meu servo Caleb tem um outro espírito ou um espírito diferente e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. Olha, com o meu servo Caleb tem um espírito diferente, ele tem algo diferente, ele é diferente da maioria, ele não é como os demais, como os 11 espias, os outros 10 espias, ele tem a unção, ele tem, esse poder de Deus, ele decidiu, ele buscou isso, ele recebeu isso e creu que é uma verdade na vida dele. Caleb tem a unção de Deus. Como nós precisamos da unção de Deus? Não adianta nós querermos grandes conquistas na força do braço, não tem como nós conquistarmos coisas profundas, coisas grandes com um coração superficial, com um coração simplesmente firmado na religião. Não vai funcionar. Se eu desejo conquistar grandes coisas em Deus, eu preciso então da unção de Deus para desenvolver o meu chamado. Sansão tinha a unção de Deus para ser um libertador. Ele havia recebido de Deus uma unção para ser um libertador, para libertar o seu povo da mão dos midianistas, para libertar o povo de Israel, para ser um libertador, para destruir ali filisteus, para trazer paz à nação. Ele foi habilitado por Deus para isso, mas Sansão se distraiu ao longo do caminho. Ele
compartilhou o segredo com as trevas, né, com pessoas erradas, ele perdeu a sua unção, ele perdeu a sua força, ele perdeu aquilo que ele havia recebido do céu por não dar valor à unção. O próprio rei Saul recebeu de Deus uma unção para desenvolver o seu chamado, para ser um rei em Israel, o primeiro rei, recebeu uma unção, foi ungido para isso, mas porém o lado carnal, soberbo de Saul fez com que, ele perdesse esse favor de Deus, ele perdeu a unção de Deus, ele perdeu o trono, ele perdeu o seu chamado, porque ele desprezou a unção. Então a primeira coisa, a primeira marca que nós precisamos é da unção de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, fala que Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia, mas de poder e amor e moderação. Então Deus nos deu esse espírito, essa unção de poder, essa unção que vai nos fazer triunfar sobre os inimigos. Amém, meus irmãos? Deus estava com Caleb. Deus era com Caleb, a unção de Deus era com ele, o Espírito de Deus estava sobre Caleb. Amém? Primeira marca de um grande vencedor. A segunda marca que eu quero destacar aqui é que Caleb não desprezou a chamada de Deus, o chamado de Deus para a sua vida. Desde o início, desde o primeiro desafio que Caleb recebeu, ele foi fiel ao chamado de Deus. Deus falou para eles, olha, para Moisés ali, Moisés, olha, envia então aí 12 homens para espiar a terra que eu já dei para vocês, né? Sobre a terra da promessa. Levanta líderes aí, homens habilitados, né? Homens que são líderes, para que eles façam isso. Então, esses homens foram levantados, Caleb foi um desses homens. Caleb, então, foi fiel à sua missão, ele foi fiel à missão que lhe foi confiada, e o relatório que ele trouxe juntamente com Josué foi diferente dos demais, foi diferente dos outros 10. 10 homens reprovados por Deus porque só enxergaram tragédia, só enxergaram impossibilidade, só enxergaram derrota, se sentiam gafanhotos, o menor dos menores, mas Caleb, alguém fiel a Deus, alguém que tinha a unção de Deus, alguém que tinha, a certeza do que as palavras de Deus são reais, são verdadeiras, que as promessas de Deus se cumprem. Caleb conseguiu ver algo diferente ali. Ele foi fiel em todo o tempo, ele foi fiel à sua chamada. E ele trouxe então um relatório verdadeiro a respeito daquilo que os seus olhos físicos estavam vendo. Então, queridos, ser fiel ao chamado é muito importante para nós. Muitas pessoas desistem do seu chamado, muitas pessoas desistem de uma missão, muitas pessoas desistem de ser um pai, de ser uma mãe, muitas pessoas desistem, de um ministério. Por quê? Porque falta perseverança, falta fidelidade ao chamado, falta, uma decisão de levar a sério, de não desprezar o chamado. Saul foi reprovado porque desprezou o seu chamado, desprezou a unção, ele foi reprovado por Deus. Os filhos do sacerdote Eli, eles eram ungidos para desenvolver um chamado sacerdotal, um ofício sacerdotal, foram reprovados por Deus porque desprezaram, a seriedade do chamado que eles tinham da parte de Deus. Foram mortos, morreram. Então, queridos, é para nós um grande desafio nós observarmos isso. Eu preciso dessa marca, eu preciso, ser fiel ao chamado que Deus me confiou. Seja ele desde da organização do pátio da igreja, do estacionamento da igreja, até o ministério da palavra, todos são importantes no reino de Deus. Cada papel, cada função foi Deus que me deu, então eu preciso dar o meu melhor. Deus me confiou o ministério da intercessão, Deus me confiou o ministério da dança, Deus me confiou o ministério do louvor, se Deus me confiou, o ministério do ensino, se Deus me confiou o ministério do diaconato, se Deus me confiou o ministério da palavra, para ser um líder de PG, para ser um líder, seja ele em qual lugar for dentro da igreja, eu preciso ser fiel ao meu chamado. Amém? Isso é importante, ser fiel ao chamado, de ser pai de destino, ser fiel à nossa casa, ser fiel com os nossos filhos, levar a sério o nosso ofício de pai, de mãe, e com toda certeza nós seremos honrados por Deus. Segunda marca, então, é não desprezar o chamado de Deus. Terceira marca que eu quero deixar aqui, Caleb tinha certeza da sua
vitória. Em Números, quando os espias foram ali espiar a terra, junto com Josué, Caleb, ele disse, olha, com toda certeza, os gigantes são grandes? São. As cidades são fortificadas? São. Mas Deus disse que nós iríamos, se Deus estiver conosco, nós iremos derrotá-los. Olha só, Deus conosco, nós iremos derrotá-los. E Deus disse que estaria conosco. Então, Caleb, ele já tinha a certeza, as suas convicções eram tão firmadas naquilo que Deus disse, que ele já sabia que ia vencer, ele já sabia que ele ia triunfar sobre os inimigos, né? Ele tinha essa certeza. Números capítulo 14, no versículo 10, olha o que diz aqui, eu vou ler para você aqui. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro, né? Caleb, ele correu o risco de ser apedrejado. Ele correu o risco de ser apedrejado pelos demais israelitas por causa da sua visão de fé, por causa da sua visão de confiança. Porém, queridos, a glória de Deus, ela se manifestou naquele lugar e Deus, ele exerceu um grande juízo na vida dos opositores ali, dos medrosos, dos covardes, dos incrédulos. Eles morreram todos no deserto. Somente Josué, somente Caleb e Josué e a geração jovem que entraram na terra da promessa. Os demais, por murmurarem, por não acreditarem, eles morreram todos um a um no deserto. Tá? Então, Caleb sabia que venceria, né? Passou pelo deserto, esperou 45 anos, sabendo que ia chegar aquele momento que Josué, nós demos ali no início, o momento onde Josué iria entregar para ele a posse da promessa, a posse daquela terra de Hebrom, né, que Deus havia dito há 45 anos atrás. Então, queridos, olha só que homem extraordinário, que muito nos inspira no tempo de hoje. Você tem certeza da sua vitória? Está sendo afrontado por uma pandemia, está sendo afrontado por uma crise financeira, está sendo afrontado, sabe, por um problema com seu filho, talvez, um problema no seu casamento, está sendo afrontado por tudo isso, mas você tem certeza de que Deus já entregou a vitória para você? Queridos, a palavra do Senhor nos garante isso, né? Se cremos no Senhor, nós veremos a glória de Deus, né? Se nós, tudo que em oração nós pedimos, crendo que já recebemos, assim será conosco. Então, nós podemos olhar e nos apegar nas circunstâncias ou no que Deus diz. Eu prefiro me apegar naquilo que Deus disse. Amém? As nossas realidades, as nossas vidas, elas só são ajustadas verdadeiramente quando nós permitimos que as verdades de Deus também se tornem as nossas verdades. Amém? Então, mais uma marca de Caleb aqui é a certeza da sua vitória. Mais outra marca, né? Era um homem de fé. Né? Caleb, a certeza da sua vitória porque ele tinha fé em quem fez a promessa. Ele sabia que quem prometeu é fiel para cumprir. Outra marca aqui, Caleb sabia esperar. Caleb, ele esperou 45 anos por essa promessa. Ele estava ali, ele entrou em Canaã, juntamente com os outros 11, pisou na terra, ele viu que a terra era boa, estava tão próximo da promessa, mas por causa dos incrédulos, Caleb também teve que esperar. Por causa dos outros 10 espias, Caleb e Josué precisaram também esperar o tempo de Deus para entrar naquela terra novamente. Circularam no deserto, andaram em círculo e depois de 45 anos então chegou o momento. Caleb soube esperar. Nesses 40 anos ele não desistiu. Nesses 45 anos ele continuou perseverando, ele continuou conquistando, ele continuou prosperando, ele continuou trabalhando por uma promessa, crendo que ela iria acontecer, crendo que a qualquer momento Deus ele ia cumprir aquilo que ele havia prometido. Tá? Então, saber esperar. Muitas vezes nós somos imediatistas e Deus não responde no nosso tempo muitas coisas. Deus ele faz sempre no tempo dele, né? No Kairos. Deus ele não trabalha no nosso relógio, né? Deus tem o seu relógio, no seu tempo que ele faz tudo aquilo que ele planejou fazer. E Caleb sabia disso, Caleb soube esperar e ele pôde então desfrutar das promessas de Deus. Amém? Caleb sabia esperar. Outra coisa, outra marca aqui, Caleb nunca deixou de sonhar.
Olha só que lindo quando nós vemos ele ali falar, olha, já fazem 45 anos que Deus me prometeu e eu continuo eu continuo sendo o mesmo, eu continuo com a mesma coragem para enfrentar novos desafios, eu continuo com a mesma fé, eu continuo com os mesmos sonhos de conquistar, de entrar na terra que Deus me prometeu. Caleb continuou o mesmo sonhador, o mesmo homem sonhando, olhando para o futuro. Ele não parou por causa do pecado, ele não parou por causa do Egito, da escravidão, ele não parou por causa do deserto, ele não parou porque quase foi apedrejado, ele não parou porque ele ficou rodeando em círculo no deserto. Não, em todo o tempo ele estava olhando para o futuro, sonhando com Hebrom, sonhando com a promessa, sonhando com os montes. Não é? Então essa era o estilo de vida de Caleb, de alguém decidido a vencer, alguém decidido a romper consigo, a romper os seus medos e viver as promessas de Deus. Então, queridos, essa marca precisa também fazer parte das nossas vidas. Nunca deixe de sonhar porque tem anaquins, porque tem gigantes, porque tem doença ou porque tem enfermidade. Nunca deixe de sonhar porque está faltando dinheiro. Nunca deixe de sonhar porque as crises parecem ser mais fortes. Não, queridos, olhe para o futuro. O futuro só espera a nossa ação correta no presente para que ele reaja. Amém? O futuro está nos aguardando. Então, continue sonhando. Em nome de Jesus, você vai colher o resultado dos seus sonhos. Outra marca que Caleb nunca enfraqueceu. Olha só, a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor, as suas forças são renovadas. Os jovens, eles se cansam, eles caem, tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, suas forças são renovadas, eles sobem, voam alto como águias, eles correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. Caleb sabia, experimentou isso. Caleb diz, olha, eu estou com 85 anos aqui, mas eu estou com um vigor de 40. Eu tenho um vigor para batalha, assim como eu tinha há 45 anos atrás. Né? Então, olha só, com vigor de 40, um homem de 85 anos, decidido, sabe, a lutar, sabe, decidido a enfrentar gigantes, a derrubar gigantes, com 85 anos de idade. Um homem que não enfraqueceu a sua fé, também tinha as suas forças renovadas no Senhor. Quando as pessoas estão ali cabisbaixas, porque estão passando por uma crise, estão com medo da pandemia, quando as pessoas perderam as forças, não oram mais, não buscam mais a Deus, por causa das lutas, por causa das afrontas do inferno, perderam as suas forças, né, pelos sanguessugas espirituais que têm minado a fé de muitos. E nessa noite eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a renovar as suas forças em Deus, sabe, a renovar o seu ânimo em Deus, a permitir que a sua fé se agarre naquilo que Deus disse, nas verdades de Deus, e enfrentar esses opositores, na certeza de que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Não permita que as suas forças se enfraqueçam. Renove. Deus é um lugar de refúgio, é um lugar de renovo. E Caleb experimentou também isso e nos ensina. Amém? Mais uma marca aqui, estou encerrando. Caleb tinha disposição para novos desafios. Queridos, tem gente que tem medo de desafio, fica rodando em círculo a vida toda, né? Não sai do lugar. Quando surge um novo, surge uma oportunidade, tem medo do desafio, tem medo de, sabe, de dar errado. Olha, querido, se Deus deu direção, mergulhe, né? Se Deus mandou subir mais um passo, suba. Se Deus ordenou, faça. Assim como Caleb, ele tinha essa certeza, essa disposição para novos desafios, ele tinha vivido tantos novos desafios, e com 85 anos de idade, ele estava ali recebendo das mãos de Josué a posse da sua terra, da terra prometida, né, dos montes de Hebrom. Então, era um novo desafio ali. Ele já havia vencido tantas guerras quando mais jovem, mas de repente, com 85 anos de idade, ele teria que entrar no território, ele teria que expulsar ali os gigantes, os homens que moravam ali, para que ele tomasse posse, colocasse a bandeira ali do lugar que Deus lhe havia dado. Desafio para viver o novo. Nós estamos em um tempo vivendo para viver o novo de Deus, desafiados a viver um novo tempo em Deus. E o desafio para mim e para você é mergulhar no novo de Deus. Não tenha medo do novo de Deus, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? E por último aqui, Caleb tinha aliança com Deus. Caleb tinha aliança com Deus. E por causa desta aliança que ele tinha, ele nunca desistiu.
Por causa da aliança que ele tinha com Deus, ele deixou um legado para as futuras gerações. Por causa da aliança que ele tinha com Deus, ele creu até o fim nas promessas de Deus, ele deu o seu melhor em cada lugar que Deus o colocou, em cada situação que Deus o colocou. Ele se submeteu à liderança de Josué, ele estava junto com Josué ali na visão, espiando a terra, mas a aliança que ele tinha com Deus, ele se submeteu a Josué como seu líder, como alguém que o conduziu também em cada processo da sua vida. Alguém aliançado com Deus sabe o valor, sabe também do discipulado, né? Sabe o valor de estar debaixo de alguém sujeito à liderança de alguém. Quem tem aliança com Deus sabe o valor da fidelidade. Assim como Josué, ele foi fiel em tudo o que o Senhor lhe confiou. Alguém que tinha um espírito diferente, alguém aliançado com Deus. E que Deus possa olhar para mim, possa olhar para você, para nós, para nossa casa, e possa ver que Deus, nós temos um espírito diferente. Deus pode contar conosco para realizar grandes coisas. Amém, meus irmãos? Aprendendo com Caleb aqui nessa noite, e eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Não desanime, olhe para o futuro. Confia naquilo que Deus disse. Aprenda, a buscar na palavra de Deus todas as promessas de Deus para a sua vida, para a sua família, e viva em função disso, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você agora, querido Deus e Pai. Obrigado pela sua palavra, que sempre traz um ânimo, um renovo para todos nós. Quero pedir ao Senhor que possamos ser fortalecidos por essa palavra, Pai. Nos ajuda a ser como Caleb, ó Pai. Nos ajuda a ser alguém que vai, Senhor, viver em função das suas promessas. Nos ajuda, Senhor, a ser alguém que confia em Ti plenamente, que depende do Senhor plenamente. Pai, remova de nós, Pai, todo medo, toda paralisia espiritual, remova de nós toda incredulidade, toda visão de gafanhoto. Pai, nos faz como Josué e Caleb, Pai, e especialmente Caleb, que nós estamos falando nessa noite aqui, nos faz como Caleb, Pai, homens que não temem, homens que são corajosos, homens e mulheres que são ousados, homens e mulheres que confiam em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que cada um possa experimentar milagres, possa experimentar o novo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós queremos, assim como Caleb, olhar para as circunstâncias à nossa volta e entender que o Senhor é conosco, nós triunfaremos sobre cada uma delas, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e tenha um final de semana aí abençoado. Fique ligadinho aí nas redes sociais, nos nossos avisos aí nas redes sociais, para que você não perca nada do que estamos compartilhando aí. Amém? Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Aleluia.